Olá pessoal, eu sou Carlos Armit e você está assistindo ao meu canal Astrologia Sistêmica. No meu último vídeo eu falei sobre o fato de Saturno nessa semana, entre hoje e amanhã, voltar para o movimento direto e já fazer sua última peregrinação pelo signo de Capricórnio, no qual ele vai entregar tudo que tem que entregar, porque ele vai sair de vez e só vai voltar em Capricórnio daqui 30 anos. Porém, não é o único evento astrológico marcante desse período. Na verdade, gente, agora, principalmente a partir do dia 1º de outubro, nós vamos entrar num período bastante crítico desse 2020 que nós estamos vivendo. Eu sei que muitos de vocês ficam aí pedindo boas notícias, né, às vezes incomodados com a pauta aqui do canal, que traz essas questões astrológicas pesadas, mas infelizmente, gente, é o que a gente tem para hoje. Não tem como fugir disso, a não ser pelo negacionismo, pelo escapismo, né, pela alienação. Mas quem estuda astrologia sabe que o céu não está nada favorável nesse período. Aliás, o ano de 2020 todinho foi um período de céu muito tenso. E esse momento que nós vamos atravessar aqui, principalmente a primeira quinzena de outubro, gente, presta muita atenção nas coisas que vão acontecer na primeira quinzena de outubro, porque vai sacudir muita coisa. Vai sacudir muita coisa. Nós vamos ter uma agitação astrológica, uma tensão bastante grande nesse período. E de uma certa forma é como se nós atingíssemos o ápice desse 2020 agora, nessa primeira quinzena de 2020. Então, não tem como chegar aqui e falar para vocês e que vai estar tudo lindo e maravilhoso, porque não é isso que o céu está mostrando. E a gente tem que falar disso. Se você teve um problema na sua perna, por exemplo, precisou passar por uma cirurgia e vai ficar 6 meses numa cadeira de rodas, e o médico falou para você que você só vai colocar o pé no chão daqui 6 meses, ainda para fazer fisioterapia, não para sair caminhando pela rua, né? Durante esses 6 meses você vai ter que se acomodar nessa situação e o assunto vai ser esse. Você vai ter indo em médico, fazendo exame, isso, aquilo. Não tem como fugir disso, né? Você pode tentar se equilibrar, passar por isso de forma mais tranquila. Mas nós vamos passar por isso, não tem como evitar isso, né? Está ali. O que você pode fazer enquanto indivíduo é se centrar, se equilibrar, tomar certos cuidados, certas precauções, para a hora que nós passarmos por esse olho do furacão, que vai ser o mês de outubro, né, a gente não seja pego de roldão e se desestruture junto. Porque muita coisa vai estar aí sendo sacudida, até porque é a segunda parte, vamos dizer assim, do ano de 2020. Astrologicamente, o nosso ano de 2020 só acaba lá em março do ano que vem, quando entra o ano astrológico regido por Vênus. E depois, mais para frente, nós vamos falar sobre isso, né? Então, essa energia ela vai se densificar, ela vai criar um vórtice bastante poderoso agora no mês de outubro. Então, todo cuidado é pouco e toda atenção também é necessária para que a gente perceba os movimentos, quem sobe, quem cai, né, quem tem destaque, quais são as coisas novas que vão surgir, quais são as velhas coisas que vão se desestruturar, quais são as novas revelações que vão vir por aí, né, e quais são as reviravoltas que vão jogar a gente para o impensável, né? Então tudo isso vai estar na pauta nesse mês de outubro por conta das configurações astrológicas. E de uma certa forma isso vai dar o tom do encaminhamento para o final do ano, porque, como nós vamos ver aqui no mapa, na análise do mapa da lua cheia, que nós vamos ter agora no dia 1º de outubro, e depois da lua nova, lá no dia 15 de outubro, nós vamos ver que tem muita coisa, muita configuração tensa, como se fosse realmente o clímax. Nós estamos chegando assim naquele ponto de virada, no ponto no clímax, no ponto crítico do ano de 2020,
onde muita coisa vai ser sacudida. Mas vamos dar uma olhada aqui para vocês perceberem como está tenso o céu para esse mês de outubro. Na quinta-feira, no dia 1º, nós vamos ter então a lua cheia, aqui pelo horário, fuso horário de Brasília, né, do Brasil, 18 horas e 5 minutos. Então nós vamos ter a lua, e a lua vai estar bem no momento em que ela fica exatamente em oposição com o Sol. Para nós aqui do Brasil, ela pega justamente aqui, ó, o ascendente e o descendente. Então a gente sabe que toda vez que nós temos uma configuração astrológica que pega os ângulos, que é aqui ascendente, meio do céu, descendente e o fundo do céu, naquela área, naquela região, é bastante significativa a entrada de energia. Então para o Brasil vai ter momentos aí interessantes e decisivos, né? Então veja, essa lua cheia, essa oposição, ela vai mexer com o quê? Com esse Quirón aqui, ó, esse Quirón em Áries, que fala dessa ferida do masculino, desse masculino tóxico, desse masculino disfuncional da nossa sociedade, e que ele se apresenta na forma de uma espécie de luta pela sobrevivência do patriarcado por meio da força, por meio da estupidez, da ignorância, disso tudo que nós estamos vendo, principalmente aqui no Brasil, mas de uma certa forma no mundo de um modo geral. Quando nós vemos criaturas que representam esse masculino disfuncional, que tenta impor a sua ferida masculina, né, tenta resolver essa ferida masculina na imposição de um masculino agressivo, de um masculino que desvaloriza a mulher, de um masculino que acredita apenas na fórmula autoritária, na forma da castração dos movimentos mais progressistas, né? Quando a gente vê isso daqui, é isso que vai ser apontado. Então, essa lua cheia do dia 1º aponta justamente para essa ferida, ela cutuca essa ferida. Então, tudo que nós estamos vendo aí, Trump, Bolsonaro, Lukashenko, o Erdogan, o Putin, o Maduro, essas figuras masculinas que estão aí já há algum tempo na pauta, elas vão ter a sua relevância nesse período, né? Então coisas vão acontecer que vão apontar para essas criaturas aí, porque elas são protagonistas dessa ferida aqui. Então nós vamos ter mexida nessa área aí. O Trump está passando pelo processo aí de tentativa de se reeleger, né? O Bolsonaro envolvido aqui com a polícia no encalço da família dele, né? O Lukashenko lá vivendo problemas internos, o Putin também com a questão da oposição a ele, Erdogan cada vez mais endurecendo a coisa na Turquia. Então nós estamos vendo esse movimento e o Maduro, né, sempre com a possibilidade de uma intervenção aí militar sobre a Venezuela. Então essas coisas vão estar na pauta esse período, né? Então isso aqui, essa lua cheia já dá um indicativo das energias que vem vindo por aí. E o que nós temos aqui, né? Ó, Plutão está se preparando aqui para o movimento, estão todos, né? Plutão e Saturno, que estão praticamente em conjunção, eles estão se voltando agora para o movimento, estão saindo do movimento estacionário, que eles dão aquela paradinha antes de voltar para o movimento direto. Então quem entra para o movimento direto primeiro é Saturno, né? Já entrando praticamente aqui, ele está estacionário direto, que a gente fala, né? E o Plutão, que vai entrar no dia 4. Né? Dali 3 dias o Plutão entra no movimento direto. E Júpiter já entrou no movimento direto agora dia 12 de setembro. Então esse trio aqui, eles de novo vão se congregar agora em outubro e vão fazer a sua última reunião. Isso que é interessante observar. Então outubro marca o último encontro desse trio em Capricórnio. Ou seja, tudo que está aí desajustado, desarranjado, tudo que ficou em aberto para ser posto ponto final, vai ser posto na pauta agora em outubro. Porque esse trio agora vai ter que fazer as coisas acontecerem entre outubro até eles terem o seu encontro mais próximo lá no dia 13 de novembro, e a partir do dia 13 de novembro eles se despedem e cada um vai seguir o seu ritmo. Então, esse período, outubro e começo de novembro, é o período em que o trio vai terminar o que veio fazer aqui em 2020. Por isso que muita coisa vai ter o seu término, muita coisa vai ter a sua definição nesse período,
e a gente vai ficar até meio assombrado de ver a casa caindo para muita gente aí. Marte aqui no seu movimento retrógrado, continua em conjunção com Lilith, então aí trazendo a questão da revolta contra o sistema. O movimento Lilith sempre traz um movimento de revolta de todos os lados, né? Revolta de quem é mais à esquerda, revolta de quem mais é à direita. Então, essa revolta do povo em relação ao sistema em si, né? E isso traz aqui esses movimentos todos que nós estamos vendo no mundo, né? E nós vemos que vai começar a se configurar mais para frente, né? Uma oposição aqui que começa meio tímida na lua cheia entre Mercúrio e Urano, que fala da loucura que vai ser tomado aí nas notícias, as reviravoltas, as histórias, os desfechos totalmente extraordinários para as coisas que nós estamos vendo acontecer, tá? Mas toda essa configuração da lua cheia é um preparo para o que vem depois, que é o quê? A lua nova, no dia 16/10, no nosso horário aqui do Brasil, né? 16h31. Em alguns lugares do mundo já acontece já ainda no dia 15. Então, o que nós vamos ter nessa lua nova aqui? Olha aqui, ó, ela acontece justamente em oposição com Marte. Então, ela vai mexer. Se a lua cheia cutuca aqui o Quirón, como nós vimos no mapa anterior, a lua nova vai mexer com Marte aqui. Então, o signo de Áries, as energias arianas, as energias bélicas, de confronto, de impulso, elas vão estar dominando o mês de outubro. Então, só por isso é forte o suficiente. Mas, como se não bastasse, né, além dessa oposição com Marte, tanto a Lua Nova quanto Marte vão estar fazendo quadratura com o trio que vai estar cada vez mais próximo aqui. Veja que Júpiter já se adiantou 2 graus para se aproximar do encontro do dia 13 de novembro que eles vão fazer aqui. Né? É um encontro mais próximo que eles vão ter. E os planetas já estão em movimento direto. Saturno e Plutão no dia 16. Então, todo mundo em movimento direto, todo mundo agora com a mão na massa, todos se reunindo para o seu último confronto no signo de Capricórnio, tá? E trazendo uma quadratura explosiva, uma quadratura T explosiva com a Lua nova, né? E colocando aqui o signo de Áries e Marte especificamente com bastante força. E a oposição entre Mercúrio, que já vai estar retrógrado, não se esqueça, Mercúrio entra em retrogradação no dia 13 de outubro. Então, dia 13 de outubro nós temos a retrogradação de Mercúrio, ele vai ficar assim até o dia 3 de novembro, que é o dia da eleição dos Estados Unidos, quando ele volta para o movimento direto. Olha que interessante. Então, tudo que sair aqui, ó, de bizarrice, vai ter influência direta na eleição americana, podendo, inclusive, mudar o panorama do que está aí, né? Por conta do que notícias inesperadas, revelações bombásticas, coisas que podem vir sacudir, né? Porque o Urano sempre traz a ruptura com a coisa que a gente não imagina, com a coisa que vem do campo do extraordinário, daquilo que a gente não está esperando. Então, a eleição norte-americana pode surpreender por conta dessa oposição. E é uma surpresa que talvez não seja muito agradável, né? Porque é uma oposição aqui que traz esse campo bastante pesado. Então veja quantas configurações difíceis que nós temos aqui. A única coisa que eu vejo de positivo aqui é que a Lua nova vai fazer um trígono com o eixo nodal. Então, de uma certa forma, ela limpa um pouco, né, as energias do último eclipse. Então é como se houvesse uma espécie de filtragem daquelas energias do último eclipse do Sol, já que o eixo nodal com o encontro de Lua e Sol tem a ver com eclipse, né? E isso prepara o terreno já para o próximo eclipse que vai acontecer no dia 14 de dezembro. Então aqui há algumas questões que aconteceram lá naquele período do último eclipse podem ser que sejam resolvidas de forma positiva, tem um encaminhamento de forma positiva agora por conta desse posicionamento, tá? E o próprio trio aqui, apesar de ele estar envolvido nessa tensão toda, com a Lua nova e Marte, ele faz
né, um trígono, aliás, Vênus se aproxima de fazer um trígono aqui com esse conglomerado de planetas que está fazendo essa reestruturação mundial, né, na base de uma crise bastante pesada. Um trígono com Vênus aqui, ainda mais no signo de Virgem, que é um signo que também é de terra, que tem a ver com a organização da vida prática. Então talvez surja aí, né, para um alívio, para dizer que nem tudo é desgraça, né, mas surja no horizonte aí novos procedimentos para a nossa vida prática e que começa vamos dizer, a parte boa da crise. A gente começa a enxergar agora os resultados positivos, as transformações positivas que a crise traz, e isso começa a se transformar em protocolos, em realidades práticas, na mudança do trabalho, a forma como a gente vai lidar com a questão do dinheiro. Então tem algumas questões vindo aí que vão ser no sentido positivo, sim, na esteira dessa reestruturação do sistema. Porém, o campo é mais pesado para o crítico, para aquilo que vai ter uma preponderância forte. Só que essa Vênus, ao mesmo tempo que ela se coloca positivamente em relação ao trio, ela tem uma oposição aqui de Netuno, que fala de fraude, né? Quando a gente fala de Vênus enquanto dinheiro, enquanto sistema banco, sistema agrícola, né? O dinheiro circulante, a produção, né? E a questão também da natureza, um Netuno se opondo aqui, ele pode representar a descoberta de fraudes bancárias, de questões que venham a trazer uma dissolução do dinheiro, né? E também questões envolvendo a intoxicação do meio ambiente, né? Então, se nós já tivemos esse período de queimadas e tudo mais, pode ser que ainda venha acontecer alguma coisa em termos de derramamento de petróleo no mar, ou intoxicação de rios, ou envenenamento de determinadas áreas. Às vezes você tem essa questão toda, e além do que, Netuno também tem a ver com as enchentes, com as chuvas e principalmente também com as ressacas, com os problemas envolvendo o mar. Então são questões bastante fortes aí se colocando. Então o quadro não é bom, o quadro é bastante complexo, são muitas camadas que nós temos aqui de um processo crítico que vai acontecer agora no mês de outubro. Quando a gente olha, né, o mapa da lua cheia agora do dia 1º, aqui no mapa do Brasil, o que nós vemos é que não muda muita coisa, né? Mas, vamos dizer assim, o meio do céu do mapa de lua cheia acontece aqui também em Capricórnio, junto com o trio. Então, a questão do poder, ela pode ter um abalo aí maior do que já vem tendo, né? Então isso tem um lado bastante forte. A questão da oposição Mercúrio e Saturno que vai se formar aqui, depois vai ficar mais exata no mapa de lua cheia, mexe com também a questão de governo e estrutura governamental brasileira. Então pode ser que notícias aí, não que a gente nem sequer imagine, possa vir abalar os palácios aí do poder no Brasil, tanto em nível de prefeitura, de governo ou do governo federal. Então nós temos essa questão que pode abalar aí. E evidentemente, né, a questão dessa lunação junto com Quiron, veja que o Brasil está passando pelo retorno de Quiron, né? Por isso que está esse masculino tóxico tomando conta do Brasil, né? Por parte não só da política, mas do comportamento do masculino. A gente tem visto aí homens agredindo mulheres, sendo filmados, isso está muito comum, né? Esse masculino disfuncional, esse masculino que precisa estar com um corpinho de academia, mas ao mesmo tempo é uma criancinha ainda mal resolvida com a mãe, que fica batendo o pé no chão, gritando e querendo atenção, né? Então esse masculino aqui, ele vai protagonizar no Brasil mais eventos complicados, né? E por tudo isso também está na casa 2, uma lua acontecendo aqui na casa 2, traz sempre a preocupação financeira com o país, né? A casa 2 tem a ver com finanças, então traz aí sempre a questão da inflação que a gente está vivendo, essas incertezas todas aí com relação à economia. Quando a gente olha o mapa da lua nova, que vai acontecer lá no dia 16, né? Então o que acontece? A lua se encontra aqui na casa 8 do Brasil. Casa 8 tem a ver com mortalidade,
taxas de mortalidade nacional, tem a ver com luto nacional, né? Tem a ver com perdas, com situações bastante complicadas, né? Então, isso aqui, ele traz um campo aqui que talvez tenha relação aí com o aumento do caso da Covid, né? E esse campo todo que nós estamos vivendo em relação à pandemia, e evidentemente isso vai estar em oposição com Marte. Marte sempre tem um aspecto tenso envolvendo aí, então vai haver conflitos por conta disso, vai haver brigas por conta disso, principalmente por parte dos negacionistas e essas questões todas que nós vemos aí, né? Mais uma vez aqui nós temos então essa oposição Urano-Mercúrio se tornando exata aqui nesse período do dia 16, mexendo com notícias e situações inesperadas, rupturas, né, demissões, renúncias, enfim, coisas que podem acontecer em qualquer uma das esferas do poder aí, principalmente nesse período que nós vamos ter uma tensão eleitoral e também vai estar surgindo muita situação inesperada em relação a notícias. Enfim, o noticiário vai estar bastante movimentado aqui no Brasil por conta disso, né? E evidentemente, né, você vai ter aqui, né, a Vênus, que poderia estar dando um alívio aqui ao fazer um trânsito com o Sol e daqui a pouco com o Mercúrio, mas tem essa sombra netuniana que está agindo sobre na Casa 1 do Brasil e que está trazendo a questão desse delírio coletivo, né, de acreditar em história da carochinha, acreditar em mitos, acreditar, e também a questão do negacionismo, de entrar nas teorias não só conspiratórias, mas conspiranoicas, né? É isso que nós vamos ter aqui, é bastante complicado o quadro. Então nós entramos lá, vamos dizer assim, que o ano de 2020, ele começa mesmo lá no dia 21 de março, que é quando a pandemia começa. Dia 11 de março, a Covid-19 foi declarada pandemia, né, pela Organização Mundial da Saúde, então começaram os protocolos, e no dia 21 nós já temos a entrada. Então o ano já começa com o tema pandemia, começa com a questão da quarentena. Quando eu falo o ano começa no dia 21 de março, ali com a entrada do Sol em Áries, né? Então esse é o início de 2020 astrológico, e aí veio acontecendo todas essas questões, né? Nós tivemos um período bastante tenso entre maio e junho. Essa tensão vai voltar agora em outubro, mas agora como decisiva, como definitiva. Por quê? Esses planetas vão estar cada vez mais próximos pela última vez, né? Eles fazem a sua aproximação máxima no dia 13 de novembro, depois Saturno e Júpiter se desfaz dessa configuração e vão embora. Eles vão embora lá para o signo de Aquário. Então, é o último encontro do trio capiroto, então eles vão fazer o que eles podem, né? Eles vão mexer, é a última chance que esses três agentes têm de produzir o que eles vieram produzir, que é a grande mudança estrutural, sacudindo o sistema humano em todos os sentidos, tá? E também vale lembrar que não só o sistema que nós criamos, mas o sistema Terra em si, né, que nos dá sustentação, que também está sendo muito violentada ambientalmente falando e que tem o seu revide por meio aí de questões envolvendo com questão ígnea e tudo mais. Como Júpiter vai fazer conjunção com Plutão daqui a pouco, isso vai trazer de novo aquela fase de aumento de vulcanismos também, né? Então, tudo isso, gente. Outubro, o quadro não é bom para outubro, né? Outubro até dia 13 de novembro e até primeira quinzena de novembro é um período crítico. A gente vai estar atravessando o olho do furacão, a gente vai estar atravessando a parte mais complicada da tempestade para depois começar a migrar para águas mais tranquilas, vamos dizer assim, lá para o mês de dezembro. Porém, dezembro traz outras dinâmicas, porque nós vamos ter um eclipse em cima da América Latina, nós vamos ter aí a própria conjunção de Júpiter e Saturno no início de Aquário, então ali já começa uma outra história, começa um outro capítulo de 2020 que vai durar até março de 2021, quando nós tivermos a entrada do novo ano astrológico, que vai ser regido por Vênus, e depois nós vamos falar sobre isso lá. Bom, sobrevoo que eu fiz sobre as energias aí do mês de outubro, início também de novembro, tá? Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe seu comentário e escreva aí o que você pensa, como é que você vê essas energias todas acontecendo, que será que vai
acontecer, porque isso vai pegar a eleição no Brasil, vai pegar a eleição nos Estados Unidos e todas as mudanças políticas que estão acontecendo com os outros líderes que estão mais ou menos na mesma espécie do Trump, né? Então, vamos ver o que isso vai se configurar. Escreva nos seus comentários e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.